Pessoal, hoje a gente vai começar um novo assunto, é um assunto que cai bastante no Enem. Vai falar sobre recursos naturais. Alguém sabe dizer o que é um recurso natural? O que isso tem a ver com geografia? Ou o que seria um recurso? Dá um exemplo. Pela imagem, a gente já pode ter, por exemplo, uma ideia de recursos naturais. É quando a gente meio que usa a natureza ao nosso favor, entre aspas, por exemplo, com pegando energia eólica que é pelo vento. Eu acho que isso pode ser um exemplo. Sim, sim. É um bom exemplo. É um bom exemplo do recurso natural, né? Aqui mostra, né, uma usina, né? Uma usina eólica, que são esses cataventos, né? Que pegam a energia do vento e transformam em energia elétrica, né? Outra pessoa tem algum outro exemplo de um recurso natural? Evelyn, Nicole, algum outro recurso? Tem energia solar também, né? Energia solar, né? É um outro tipo de recurso que a gente usa, aí como a Vitória falou, né, para o nosso benefício, né? A gente está utilizando algo que a natureza tá utilizando algo que está disponível na natureza, né? E a gente está convertendo isso para o nosso benefício, né? Para o nosso conforto. Que a energia elétrica é algo que foi criado, né? E foi disseminado para o nosso conforto, né? Imagina há 200 anos atrás sem energia elétrica, como é que era? Ou então quando falta energia elétrica na nossa casa, né? Quando passa uma hora sem energia elétrica, como é que a gente fica, né? A gente só falta ficar doido, né? Para você ver a dependência que a gente tem desse recurso, né? A energia elétrica é a energia elétrica em si não é um recurso natural, né? Mas a conversão dessa de alguma outra energia, da energia mecânica para a energia elétrica, a gente tem através de recursos naturais, né? A hidrelétrica é um exemplo, né? A gente está convertendo o movimento que a água faz para a energia elétrica, certo? Então, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre recursos naturais, né? Ó, os recursos, a gente pode ter dois tipos de recursos, de recursos naturais, né? A gente pode ter os recursos não renováveis e os recursos renováveis. Alguém sabe dizer o que é um recurso não renovável? Deu até uns exemplos aqui. O que seria um recurso não renovável? O nome já até está dizendo, né? É algo que a gente, tipo, não pode renovar. É como, por exemplo, digamos que a gente tem um material e ele não consegue ser reaproveitado. É mais ou menos isso, eu acho. Sim, sim. Eu lembro que numa prova, né, quando eu estava no presencial, aí eu perguntei, né, digo que é recurso não renovável. Aí o aluno colocou que não se renova. Tá certo, tá certo. Mas o mais completo é exatamente isso, Vitória. O recurso renovável, não renovável, é um recurso que ele demora muito tempo para ser feito, certo? É um recurso que, quando você utiliza na natureza, para ele se repor, demora bastante tempo. Um exemplo é o petróleo. Quando a gente retira o petróleo da natureza, né, retira lá o petróleo das rochas, para esse petróleo ser feito novamente, ser criado pela natureza, ele vai demorar milhões de anos, certo? Então é algo que demora bastante tempo para ser criado pela natureza. O carvão mineral também é um outro exemplo. A gente extrai ele da natureza, mas ele não é reposto rapidamente. Ele demora milhões de anos para eu ter novas camadas de carvão. O urânio também é a mesma coisa. Minerais, cobres, ferros, rochas são recursos que demoram milhões de anos para serem feitos e para ser renovado também demora bastante tempo, certo? É diferente dos recursos renováveis, né? Que são os que se renovam, basicamente se renovam rapidamente, né? Um exemplo é a água. A gente utiliza a água e essa, não sei quem é que mora aí próximo da, deixa eu ver se estão, pessoal, só um minutinho, só fechar aqui o WhatsApp para não atrapalhar.
Diferente do petróleo, a água é um recurso que a gente consegue renovar ela rapidamente, né? Eu não sei quem é que mora aí próximo do Açude Gavião. O Açude Gavião é uma estação de tratamento, né, de água e de esgoto. O homem em si já consegue tratar a água e fazer com que ela fique potável novamente, né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o papel que a natureza faz. A natureza em si, ela consegue filtrar a água e deixar a água potável novamente. Vocês lembram lá do ciclo da água, pessoal? Alguém lembra? O ciclo da água. O que seria o ciclo da água? O ciclo da água, pessoal, é bem parecido com com os estados físicos da água. Quais são os estados físicos que a água pode ter? Hein? Sólido, líquido, gasoso. Sólido, líquido e gasoso, né? Acho que são os três principais. Então, a água no estado líquido, né, é um estado que está nos rios, que está nos oceanos. Quando ela passa para o estado gasoso, principalmente quando o sol aquece a água e a água evapora, quando essa água evapora, ela deixa todas as impurezas no chão, certo? No solo, e só evapora a água. Por exemplo, se a água estiver contaminada, quando essa água evapora, o material que contaminou a água, ela fica no solo, ela fica lá naquele rio, naquela lagoa. Essa água, ela vai subir, né? Ela vai ascender, vai para as nuvens, e daqui a um tempo, sei lá, 2, 3, 4 dias, aquela nuvem vai ficar carregada de partículas de água, né? E ela vai chover. Aquela chuva, aquela água, ela já está no estado mais potável, certo? Mas por que a gente não pode beber água da chuva? Principalmente se a gente estiver na cidade. Por que pode fazer mal a gente? Porque no ar, certo? O ar, ele está poluído, principalmente com gás carbônico. Quando a gota de água está caindo, ela está passando pelo ar, ela vai se contaminar nessa hora. Naquela hora que ela está lá na nuvem e chove, tá tranquilo. É tanto que no interior eu posso beber água da chuva tranquilamente, né? Porque não é tão poluído o ar, mas na cidade é mais complicado por isso, certo? Porque quando a água ela passa pelo ar, o ar ele está poluído, né? Aí ela se contamina. Então, se alguém bebe água da chuva, aí eu aconselho a não beber mais, certo? A água da chuva é bom só para lavar o prato, lavar banheiro, lavar calçada, essas coisas, mas não para consumo próprio, certo? Você vê que ela já se renova rápido. O solo também ele demora um tempo maior para se renovar, mas é um tipo de recurso e é renovável, certo? Então, tranquilo, pessoal? Recurso não renovável. Pode falar, quem acho que era a Vitória. Os renováveis. Isso, o recurso renovável é que ele leva pouco tempo para a gente ter acesso a esse recurso, certo? Por exemplo, o vento, a água, certo? A gente utilizou a água. A água, para ela ser reposta, ela demora pouco tempo para se renovar. Um recurso não renovável é que demora muito tempo, demora milhões de anos para a gente ter acesso. É tanto que a gente tem uma previsão que nos próximos 100 anos não vai existir mais petróleo. A gente utiliza petróleo há mais ou menos 150 anos, 140, 150 anos, a gente utiliza muito petróleo. Uma hora essa quantidade, essa reserva de petróleo que existe vai acabar. Aí a gente vai ter que encontrar novos meios, porque o petróleo ainda, para aquele petróleo ainda está no processo de formação, que está no interior da Terra, que não é petróleo ainda, vai demorar alguns milhões de anos para se tornar petróleo novamente. Certo? Diferente da água, né? A água eu posso utilizar aqui, posso fazer um filtro na minha casa, se eu quiser, né? E usar aquela água que eu consumi, certo? Tranquilo? Então, são esses dois tipos de recursos, não renováveis e os renováveis. Aí os recursos não renováveis, né? São recursos naturais, como eu falei, de formação lenta, e a taxa de consumo rapidamente se esgota, como é o petróleo, né? O pessoal consumindo muito e uma hora vai acabar.
E os recursos renováveis são recursos naturais que são repostos à medida que são consumidos. O exemplo que eu dei foi o exemplo da água. Um dos exemplos de recursos não renováveis, né, que a gente viu, é os combustíveis fósseis, né? São esses combustíveis que demoram milhões de anos para serem repostos. São utilizados para ser recursos energéticos, né? Carvão, mineral, o petróleo, o gás natural, certo? Todos eles são utilizados, pessoal, para energia, né? Para movimentação de máquinas, de indústrias, de carros, certo? Dependendo do tipo de recurso que a gente está utilizando. Beleza? Combustíveis fósseis são exemplos de recursos não renováveis. Aí de todos, né, que existe, o mais abundante é o carvão, que tem reservas conhecidas em várias partes do mundo, certo? Geralmente é utilizado pelo país produtor, né, o país que produz aquele carvão, e é difícil um país que não tem muita reserva de carvão utilizar, porque é difícil o transporte, né? É algo que é pesado, é algo que para você transportar de um lugar para o outro é bem complicado, certo? Os principais produtores de carvão, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Austrália, a Indonésia, certo? São países que têm bastante reserva de carvão no seu subsolo. Consumidores, né? Ó, se o país é o principal produtor, ele vai ser o principal consumidor, né? Estados Unidos, China, Japão. O petróleo e o gás natural, né? Um outro exemplo. Ele pode se esgotar nas próximas gerações devido ao uso desenfreado, né? A gente depende muito. Um exemplo de gás natural, pessoal, é esse gás de cozinha que vocês utilizam em casa, né? Vocês estão observando que ele está ficando cada vez mais caro, né? O gás de cozinha. Não sei se vocês já se ligam nisso, mas o preço do gás sobe com frequência, né? Um dos motivos também, além dessa variação do mercado financeiro, é o esgotamento, certo? Não quero dizer que o petróleo e o gás vai acabar amanhã, nos próximos 5 anos, mas com o tempo vai ficando cada vez mais difícil o uso desse recurso não renovável. Beleza? Para que serve, né, o uso do petróleo? O uso do petróleo e seus derivados vai servir para você fazer fibra sintética, né, produzir eletricidade, aqueles geradores, não sei se vocês já viram geradores de hospital, geradores de locais que não podem ficar sem energia. Esses geradores, eles são abastecidos a partir do diesel. O diesel é um derivado do petróleo, né? Para fazer combustível de avião, de barcos, para fazer plástico, borracha sintética. A indústria farmacêutica também utiliza os derivados do petróleo, certo? Corantes, óleos de motores. Olha o tanto de produtos que a gente consegue fazer, que a gente depende muito a partir do petróleo, né? Principais produtores mundiais de petróleo. Em primeiro lugar, a Rússia, né? Lá na Rússia é onde tem a maior concentração de petróleo armazenada, né? Fica lá no subsolo da Rússia. A Arábia Saudita em segundo e os Estados Unidos em terceiro, né? São os três maiores produtores de petróleo do mundo, né? Eles conseguem extrair. Esse de produtor, pessoal, não é que eles conseguem fazer petróleo. Eles extraem o petróleo que está lá no subsolo deles, certo? Por isso que a Arábia Saudita é um dos países mais ricos do mundo, né? Tem aqueles sheiks lá, não sei se vocês já viram em filme ou em notícia, tem aqueles sheiks, né, árabes, que são o príncipe, o rei, não entendo como é lá na Arábia Saudita, como é o governo, mas o pessoal lá é milionário. Por quê? Porque lá no seu território eles encontraram uma grande reserva de petróleo. E os principais consumidores aqui está dizendo, né? Olha a diferença dos Estados Unidos, do primeiro para o segundo, né? Consumo. Olha quanto é que os Estados Unidos consomem de petróleo e olha o segundo colocado.
é quase a metade, né, que a China utiliza, e o Japão menos ainda, né? O Japão é quase a metade da China. Olha a diferença de consumo que existe de petróleo. E aqui mostra, né, os principais consumidores, né, ó, toneladas de consumo de petróleo, certo? No gás natural, mesma coisa, ó, Estados Unidos, né, os maiores produtores, os maiores extratores, né, de gás, a Rússia em segundo, o Canadá em terceiro, mostrando aqui a sequência. E aqui mostrando as toneladas de consumo, né, de gás. A energia nuclear, pessoal, é um outro tipo de recurso, certo? Que também não é renovável. Alguém pode dar um exemplo de onde é tirada a energia nuclear? Um mineral? Alguém sabe dizer do que é? Alguém, pessoal, sabe dizer? Um tipo de mineral que a gente vê muito até também isso daí em... Não sei quem é que gosta de super-herói, de quadrinhos. A gente vê muito que um super-herói se transforma, ganha poder, né? Uma pessoa a partir de um mineral. Está aqui um exemplo. Ó. O plutônio. O plutônio é um tipo de mineral que ele gera uma energia. E por que chama de energia nuclear? Essa energia nuclear ela vem a partir de um mineral. Certo? Vocês lembram, né? Alguém lembra o que é um mineral? A gente falou lá no primeiro ano. Quem é do terceiro, segundo? Alguém lembra o que é um mineral? Hein, pessoal? É tipo uma rocha que tem propriedades, e cada uma, dependendo de onde você pegue, cada uma tem sua propriedade diferente com... pois é, isso aí. Me buguei todinha agora. É quase isso, é quase isso. O mineral, vocês do primeiro ano, pessoal, vocês viram que o Rogério, o professor de Química, ele está falando sobre a tabela periódica, né? Ele não está falando sobre a tabela periódica, né, pessoal? Alguém do primeiro ano confirma aí se ele já falou ou não falou ainda. Hein, pessoal? Ninguém do primeiro ano, acho que o Daniel... Acho que não tem ninguém do primeiro ano aqui, né? Mas tranquilo. É parecido com o que tu falou, Vitória. O mineral a rocha é um conjunto de minerais, né? É um conjunto de minerais que está dentro da rocha e isso agrega na rocha para transformar a rocha nessa quantidade de minerais. O mineral ele é um tipo de material que ele é puro. Por exemplo, o ouro. O ouro é um mineral que ele é considerado rico, né? Que ele é um mineral considerado de grande valor econômico e e ele tem uma única matéria, uma única propriedade, que é o ouro, né? Aí a gente pode ter em grandes quantidades e em pequenas quantidades. Existem alguns minerais que conseguem emitir energia, certo? Conseguem emitir energia da sua própria estrutura, certo? Digamos que essa caneta aqui é um mineral, certo? Ela tem um único material nela. Ela consegue emitir energia dela mesma. A energia nuclear, ela vem do núcleo desse mineral. Existem alguns minerais que encontraram e a partir do momento que eu trato esse mineral, ele consegue emitir energia. O plutônio é um desses, certo? O plutônio é um mineral e ele consegue irradiar energia. A energia nuclear foi o que o homem descobriu. Ele consegue extrair essa energia desse tipo de mineral aqui, ó. Certo? É um tanto quanto perigoso, né? Você precisa ter tecnologia para conseguir extrair essa energia desse mineral, mas é um tipo de recurso que não é renovável, né? Porque esse mineral aqui, ele vai se acabar. Você vai retirando toda a energia que tem nele até ele ficar um lixo radioativo, né? Certo? O mineral, essa energia que a gente diz que ele emite, se chama radiação.
É tanto que se um ser humano ficar exposto a essa radiação, ele pode morrer, né? Não sei se a gente vai falar mais na frente sobre os casos lá de Chernobyl, os casos do Japão, de acidente nuclear. Se esse material que o ser humano tratou para extrair energia entrar em contato com a natureza, pode causar danos por muito tempo, né? Como é um caso dos acidentes que a gente vai falar, certo? Então a energia nuclear é nada mais que isso, é a energia, é a radiação que o homem extrai de um mineral, certo? No caso do mineral pode ser o rádio, pode ser o plutônio, certo? A gente tira essa radioatividade. Ó, ele não contribui, uma vantagem, né, do efeito da energia nuclear para a gasolina, para o petróleo, e não contribui para o efeito estufa. Alguém lembra do efeito estufa? Tenho certeza que vocês lembram o que é o efeito estufa. Hein, pessoal? Alguém lembra? O que seria o efeito estufa? É basicamente, tipo, por causa da poluição, ela afeta uma das camadas, né, que a gente tem na Terra, e meio que a energia do Sol, ela entra, mas ela não consegue sair com tanta facilidade, se eu não me engano, então acaba aumentando a nossa temperatura. Pronto, é exatamente isso, Vitória. Basicamente é isso. Se em prova cair assim sobre efeito estufa, é basicamente isso. Aumenta a temperatura da Terra através dos gases que vão para a nossa atmosfera. A energia que vem do Sol, né, os raios solares, conseguem e nos aquece, né? Eles entram no nosso planeta e eles não conseguem voltar para o espaço, que é o normal, né? E eles refletem novamente e isso vai aquecendo nosso planeta. Uma das vantagens da energia nuclear é essa, é que a energia nuclear não emite gases do efeito estufa, não emite CO2, né, que é o principal gás do efeito estufa, não polui o ar. A central ela requer pequenos espaços para sua instalação e não depende de condições climáticas, né? Tem uma grande disponibilidade de combustível. Você não precisa, diferentemente de uma usina hidrelétrica, né, que você tem que ter uma grande área para produzir energia. A energia nuclear não, a energia nuclear eu preciso de apenas uma pequena fábrica, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, e ele consegue emitir energia nuclear para uma pequena, uma média cidade, certo? Aí a quantidade de resíduo radioativo, né, gerada é extremamente pequena e compacta. O lixo que ela gera é pequeno, mas em grande quantidade ter um efeito maior. A tecnologia é bastante conhecida, né? Alguns países já utilizam. O risco de transporte desse combustível é muito menor quando comparado ao gás natural e ao petróleo, certo? Se vocês já assistiram os Simpsons, alguém já assistiu os Simpsons? Alguém já viu? Claro, claro, muito legal, mano. Vocês veem no que é que o Homer trabalha, né? O Homer Simpson. Ele trabalha numa usina, né, nuclear. Não sei se vocês já viram na abertura eles transportando lá, né, aquele mineral radioativo. Aquele bicho não trabalha não, ele só atrapalha lá. Ele é responsável pela segurança, né? Tipo, se der algum erro ali na usina, é ele que tem que avisar pro pessoal que tem que sair. Mas se vocês observarem, aquela usina é pequena, né? Assim, em comparação a uma usina hidrelétrica, que você precisa de uma grande área para armazenar água, para transformar essa água em energia, ela é bem menor do que uma usina hidrelétrica, do que uma usina a carvão, menos poluente, né? A desvantagem, né, de você ter esse tipo de energia, de ter energia nuclear, ela a necessidade de você armazenar em locais protegidos, né? Aquele lixo radioativo que sobra, você tem que guardar ele no local apropriado, porque senão
aquilo pode vazar e pode prejudicar bastante a natureza, certo? Aí é mais cara do que comparado às demais fontes de energia. É mais caro você ter uma central de energia nuclear, porque tem toda a tecnologia, né? Tecnologia de você fazer o enriquecimento do mineral, do plutônio, do urânio, certo? E um outro problema é a radioatividade. Vou citar aqui um exemplo que a gente vai falar mais lá na frente, certo? Eu acho que só na próxima aula a gente vai falar. Terminar aqui a energia nuclear. Chernobyl. Vocês já assistiram a série? Já ouviram falar alguma coisa sobre Chernobyl? Alguém sabe dizer? Área 50. Alguém sabe dizer? Sim, foi aquele acidente nuclear, né, que aconteceu. Alguém sabe dizer como foi que aconteceu aquele acidente lá em Chernobyl? Em Chernobyl é uma cidade... A usina deu B.O. lá, a usina de lá. A usina deu B.O. Foi, mas... Explodiu, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Porque assim... Professor, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Só pra ver se tava mesmo. Você quer comentar, amor? Não, tipo assim, eu ia comentar, só que já falaram Não, que... mas pode falar, Felipe, porque são outros pensamentos. Pode comentar, viu? Vai sim, estão aí, calma aí. Vai, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, desligar o microfone aí, se não for contribuir com a aula. Ó, pessoal. Chernobyl é uma cidade da Ucrânia, certo? Chernobyl, na época, o acidente que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na época foi em 83, na época ainda que a Ucrânia não existia nem Ucrânia, era tudo União Soviética. Quando eles estavam fazendo o resfriamento, fazendo a manutenção lá da caldeira central, aquela caldeira central, você faz um tipo de limpeza, um tipo de manutenção, certo? Que é, se eu não me engano, acho que é com água e outros minerais. E você também faz com grafite, né? Eu não sei bem como é esse processo de limpeza, mas foi nessa hora que você está limpando esse núcleo, foi na hora que o núcleo não conseguiu se manter estabilizado e ele explodiu. Isso foi em 83. Não sei se vocês já viram tem canais de YouTube que visita a cidade de Chernobyl. Alguém já viu atualmente como é que está aquela cidade? Alguém já viu em vídeos, viu canais de YouTube? Eu já vi vídeos no YouTube. É uma cidade fantasma, né? Ela tá toda detonada, não tem como morar lá, né, assim. É porque ainda existe radiação lá ainda. Pouca, mas existe. Ainda existe. Isso já fazem o quê? Já está para fazer 40 anos daquele acidente. Mesmo assim, o ar ainda está com radiação. É interessante que tem alguns canais que mostram que você vai pela floresta, tem um animal. Poucos, se tiver animais, tem bem poucos, né? Aí mostra. Professor, você tava me escutando? Alguém quer falar? Eu quero, desculpa interromper o senhor. Não, Tipo pode assim, falar, eu tava falando de animal aí, né? Tipo assim, se tiverem animal perto da radiação, eles podem ter mutação Sim. e ficar de outro estado, como virar algumas coisas. Virar um dinossauro. Um dinossauro, é que falaram aí. Assim, a radiação não dá para transformar um animal em outro, mas a radiação consegue deixar os animais deformados. Até pessoas. Tem uma série no YouTube não, no Netflix, que mostra os efeitos da radiação. Crianças que nascem com um braço menor, crianças que nascem com o rosto só com um olho. Porque a radiação ela mexe na estrutura, né? Mexe no DNA da pessoa. Então, se uma gestante tiver contato por muito tempo com a radiação, o seu filho vai sofrer esses efeitos. Se você tiver muito contato com a radiação, você não vai ganhar superpoderes, né? Como é nos super-heróis. Se você tiver muito contato com a radiação, você vai pegar um câncer. Se você tiver por muito tempo, as suas células começam a se decompor de dentro para fora.
É como se você estivesse morrendo queimado de dentro para fora. Você dura mais ou menos uma semana sofrendo. Professor, só uma dúvida. Hum. Se uma mulher tiver muito contato com radiação, né, e depois de 20 anos ela engravidar, tem perigo do filho nascer com mutação? Eu acredito que se ela tiver contato e não tiver câncer, essas coisas, eu acho que ela vai ser estéril. É muito difícil ter filho quando você tem contato com a radiação. Um exemplo de pessoas que tiveram contato, muitos contatos com a radiação, foram as pessoas que conseguiram sobreviver daqueles ataques de Hiroshima e Nagasaki, que teve aquelas bombas lá na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se ainda existem pessoas vivas, mas há um tempo atrás a gente passou um documentário mostrando essas pessoas, né, já idosas. Aí tinham pessoas que passaram por câncer a vida toda, não conseguiram ter filhos, porque a radiação é algo que é tão invasivo na gente que deixa as pessoas estéreis. Um exemplo de radiação que a gente toma, né, é quando a gente vai bater um raio-x. Aquele raio-x, né, para a gente ver como é que está o nosso pulmão, como é que está dentro da gente, para a gente ver se quebrou uma perna, né, que colocam para ver os nossos ossos. Aquele raio é tão forte que a pessoa que está, o técnico que está lá aplicando, né, tirando a chapa, né, como dizem, ele utiliza uma roupa especial, principalmente nas partes íntimas, né? Aqui na parte do calção ele usa uma roupa de chumbo, porque a radiação é a primeira coisa a deixar você estéril. É um dos primeiros efeitos. E você não pode ficar tirando raio-x direto, porque você não pode ter contato. Ressonância magnética é a mesma coisa, certo? Raio-x são tipos de radiação que são necessárias, né, principalmente para a utilização na medicina, mas você não pode estar sendo exposto a esse tipo de matéria, a essa radiação por muito tempo, certo? Porque ela pode causar doenças em vocês, no ecossistema vai interferir e tem o problema do acidente, né? Um exemplo que a gente vai ver nas próximas aulas é o que aconteceu lá no Japão, né? Vocês fez 10 anos agora ano passado. Alguém sabe dizer qual foi o acidente lá no Japão? Como é que foi? Como é que aconteceu? Um acidente Em lá que ano foi, professor? foi em 2011.